Salve, salve, galera! Mais um podcast Planejando Bem. Que mal tem? Eu sou o Bruno Toledo. Felipe Bornelli. Cara, primeiro de tudo, curte, senão eu vou esquecer. Curte, compartilha, comenta, ativa o sino, se inscreve no canal e não saia dessa entrevista, porque hoje o bagulho vai ficar louco. Se você é mulher e tá solteira, fique nesse vídeo até o final, porque o homem da sua vida vai ser entrevistado aqui hoje. Ele vai botar o Instagram dele no final. E o Instagram dele só vai no final. Eu tenho a honra de receber meu cliente, meu brother. Quando eu tô com dor, é a primeira pessoa que eu pergunto o que eu devo fazer. Meu médico de família. Meu médico de família. E, mano, comentário aleatório do podcast vai ser o único. Quando a minha mãe teve o piripaque, a primeira pessoa com que eu conversei foi ele. Que ele que me tranquilizou. Ele falou, mano, já passou dessa etapa? Já. Eu falei, então talvez ela fique bem. Tá ligado? Eu gostei do talvez. Talvez. Mano, isso ela tem chance de ficar bem. Ladies and gentlemen, Felipe Oliveira, Felipão, meu parça, mano. Gratidão enorme você estar aqui, velho. Prazer. Tá, agora você continua falando. Pode falar. Eu sou Felipe, né? Desculpa, Bruno. Desculpa, Fê. Fala um pouco sobre você, pessoal de casa te conhecer também. Te ajudar um pouco, Meu Bruno. nome é Felipe Augusto, né? Felipe Oliveira, eu me identifico como isso. Alguns amigos me conhecem da faculdade como Mendigo. Mendigo, verdade. Então esse é um apelido que ficou de faculdade. Eu sou médico, eu tenho 33 anos e sou... Lindo. Achei que você ia falar teu signo. Eu sou de virgem, tá ligado? Fala que é importante pra depois no Instagram. A mulherada vai perguntar. E, mano, elas costumam olhar isso. Qual que é o seu signo, Fê? Você tem a hora Sou de de nascimento? touro. Hora de nascimento. Não, isso eu nunca... Já me perguntaram muitas Porque, vezes, eu então, mano, não sabia. fala, senão vão fazer só uma pastral. Isso é um perigo. Exatamente. Tá ligado? Uma vez eu perguntou pra minha mãe, fiquei assustado. Não, a Mari fez o meu. Que medo. E deu, tipo, uma combinação escrota. Tipo, Eu eu sou... casei mesmo assim, então vai. Mano, de verdade, tô feliz pra caralho de você estar aqui. A sua história é inspiradora pra caramba, então todo mundo vai ficar sabendo, tipo, muita coisa importante e relevante que você tem pra falar. E fala um pouco pra gente, tipo, da sua história de família, Formação. da sua formação, que, mano, essa parte todo mundo precisava ouvir, que é muito interessante. Então, conta um pouco da sua criação e, velho, por que você decidiu fazer medicina e por que você escolheu a especialização que você tem e como foi esse caminho? Então, primeiramente eu sou amigo do Bruno de muito tempo, Nossa, né? A a gente gente estudou conhece. junto no colégio, Sim. desde, Saudades, sei né, lá. velho? Mano, faz uns 20 anos já. Faz Exatamente. uns A gente 20 tem um anos. grupo de amigos que a gente se intitula de Elite e A gente se conhece há muito se conhece há tempo, muito velho. tempo. Então, eu sou da Zona Norte de São Paulo, paulistano, criado, nascido lá. E desde então a gente é amigo de infância e estudou a vida inteira junto. E eu sou médico hoje, mas antes disso tudo, tipo, tem tudo um porquê. E eu sou filho de médico. Nunca tive pretensão nenhuma, quando mais jovem, de ser médico. Não foi um sacerdócio que desde pequeno queria. Eu jogava futebol. Pra caralho, aliás, mano, você que é goleiro, você ia sofrer com ele. Eu Tenho certeza, gostava inclusive, muito de então. jogar futebol e a vida inteira fui disciplinado dentro do esporte. Eu sempre pautei minha vida dentro do esporte. E até que chegou uma hora que as coisas não viraram dentro do que eu pretendia. E com 18, 19 anos eu me vi assim, o que eu vou fazer da vida? E eu tinha muito orgulho de ver meus pais, a profissão que eles tinham, né? Meus pais são ginecologistas obstetras. E eu falei, cara, eu acho que eu vou seguir essa carreira. Ninguém em casa seguiu dos meus irmãos, né? Eu tenho dois irmãos, um é advogado e outro é arquiteta. E aí eu fui pra luta. Aí, como tinha um déficit de ensino, que a gente, quando muito jovem, não tinha esse vislumbre de que eu ia fazer medicina e que eu precisava estudar muito. Então eu tive que fazer cursinho, me dedicar muito, recuperar o tempo perdido de uma má formação no colégio. Apesar de não ter estudado em colégios ruins, mas eu Quem senti... faz na escola, Exato, né? exato. Eu tive que dar esse gás, e aí fiz os 3 anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina do ABC. Nossa, eu lembro que você estudava, bicho. Aí Também. eu fiz os 6 anos de medicina, foi sensacional. E depois fiz a residência de radiologia, né? Diagnóstico por imagem. E em paralelo fiz uma especialização, eu sou médico do tráfego também, Sim. que é Detran, a parte de
Pra quem entendeu errado, não é de droga. Não é do tráfico. Eu sou médico do tráfico. Tráfego, não tráfico. Barra pesada aí. E em paralelo, trabalhei durante a residência, fiquei 2 anos concursado no SAMU, um trabalho de resgate, né? E como foi essa Você trabalhou no época, Fê? SAMU? Trabalhei no SAMU. E, cara, foi sensacional. Foi um ciclo, né? Acho que uma época, como médico, foi onde eu mais aprendi um pouco do que é você tratar, do que é cuidar, do que é atenção, né, com o paciente. E é muito engraçado, porque eu fiz uma especialidade que foge totalmente do que eu vivia. Eu trabalhava com resgate e atendimento de vítimas graves. Nossa. E eu fui fazer radiologia em que eu tenho um contato mínimo com o paciente. Só que durante foi engraçado, o que me fez ir para a rádio foi que durante os atendimentos que eu ia, muitas vezes eu acabava sendo direcionado a hospitais em que o quadro necessitava de uma tomografia e dependendo do resultado dessa tomografia, eu teria que encaminhar esse paciente para um serviço cirúrgico ou um serviço clínico. E muitas vezes os hospitais eram diferentes. Eu trabalhava no município de Carapicuíba, em que a referência de neurológica era em Osasco, uma referência de trauma cirúrgico neurológico era em Osasco, e clínico ficava no município de Carapicuíba. E eu falava, cara, esse médico, o cara fica numa salinha ali Decisivo pra e ele decidia o caminho do meu paciente e eu dependia do ok, do aval dele para que o paciente ele recebesse o tratamento e ao mesmo tempo esse cara ele ficava numa salinha que eu nunca gostei nunca fui um cara muito acadêmico, nunca fui um cara que eu não me via de gravata, Instagram profissional. Se vocês verem minha vida pessoal, muita gente nem sabe, às vezes eu evito ficar falando muito de que eu sou médico, muita gente... O Felipe por trás do Felipe exato, eu sempre quis ser muito low profile, tipo, nunca quis, eu faço se intitular, porque tem muita gente que gosta de se gabar, exato, e cara, eu sempre tive essa raiz empreendedora, fui fazendo coisas em paralelo junto, e aí acabou me despertando o fator de fazer a residência de rádio. Fiz o aperfeiçoamento em radiologia pela Faculdade de Medicina do ABC, e a vida foi levando, e aí eu acabei ficando filtrado no serviço. Ô Fê, tipo, o fato de você ter vivido tão intensamente essa questão do SAMU, que foi durante a residência, né? Isso. Isso foi um fator determinante para você, cara, buscar um negócio que talvez não demandasse tanta energia emocional? Ou não teve nada a ver uma coisa com a outra? Com certeza. O início do SAMU foi algo muito bom. E no final eu comecei a me tornar uma pessoa um pouco mais fria, porque era tão natural as coisas que eu via, que passou... aquilo já não vinha me impactar. E a hora que eu perdi a adrenalina e o tesão de acordar numa madrugada e resgatar, eu falei, eu tô no ambiente errado, porque... Quem vive isso aí, só quem trabalhou no SAMU sabe o que é. Como que era a adrenalina, Fê? Você tipo, o que você sentia quando você tinha que resgatar alguém? Eu tô falando da época em que você tava bem. No começo, que eu não me sentia tão perito porque, você vai fazendo cursos de PHTLS, eu não fiz cirurgia geral. Eu entrei no SAMU hoje eu vejo que foi até meio arriscado e talvez, eu não digo errado porque... eu me sentia preparado para estar fazendo. Mas é muito difícil você... no começo eu ficava com muito medo de tipo, cara, será que eu vou dar conta? Será que o paciente é muito grave? E aquela adrenalina da ambulância a milhão. E você, cara, eu posso ter muito risco. Quem anda no SAMU sabe que a partir do momento que você está dentro da ambulância, o risco já é iminente a você. A gente tem... alguns protocolos em que você é mais importante do que qualquer vítima. Então você tem que priorizar a sua vida antes de qualquer vítima. Só que quando você está na adrenalina, você esquece disso e você vai... Você só quer salvar o cara. Exato. Cada cena, cada vez que eu acordava, você falava, cara, vou dormir, mas a qualquer momento isso pode acontecer.
Aí com o tempo você consegue apagar, porque é tão normal aquilo Sim. que você já aceita. Você já está hábil a aceitar. Só que com o tempo eu fui... casos que não eram... um município muito pobre, que eu trabalhava, em que acontecia muitos casos que eu não conseguia resolver, eu era vítima de suicídio, e aquilo foi me deixando um pouco abalado, assim, emocionalmente. Eu decidi, eu falei, chegou a hora de parar, e calhou de ser um pouco antes da pandemia. Então, eu acho que talvez se eu tivesse pego o período forte da pandemia, eu não sei se eu teria aguentado, porque foi onde o pessoal do SAMU trabalhou de verdade, e aquele esquema de paramentação foi muito complicado. Pô, Fê, tudo da tua história que você contou até agora, tem um negócio que me chama um pouco a atenção perto dos outros clientes que a gente tem, que é médico, passaram por residência e tudo mais. Cara, a maioria dos caras, eles se formam, pô, trabalha pra caralho, faz plantão pra cacete, ganha uma grana pra poder aguentar o período de residência, né? Porque é um período onde a tua renda cai muito, você vai ficar só com a bolsa, pelo menos R1, R2, R3 ali, normalmente, né? Que talvez no R4 já começa a conseguir voltar a fazer plantão, de uma forma saudável, pelo menos. Mas, cara, você falou, até não entendi exatamente até quando, mas, pô, você trabalhou no SAMU enquanto você ainda já estava fazendo residência. Então, assim, queria entender por que talvez você estendeu mais do que a maioria dos nossos clientes estendeu, e talvez o que isso gerou para você, até a questão financeira e questão de cabeça também. Que é muito comum de quem está fazendo a residência logo que se forma, pelo menos na minha faculdade, era muito comum a galera que não entrou entrar na residência e ir pro exército. Essa parte de ir pro exército era onde a galera capta a grana para poder, num período de residência, com a vaga trancada, com a vaga garantida, poder seguir a residência de uma forma tranquila. Como eu acabei prestando o oftalmo logo que eu saí da faculdade e não passei, eu fiquei um ano num período em que eu tinha que estudar para passar na residência e eu trabalhava para ganhar uma grana para me manter e para fazer juntar essa grana que a galera juntava no exército. Porque a galera ficava um ano no exército, ganhava uns auxílios e conseguia juntar uma grana para poder fazer a residência. Só que nesse período eu comecei a trabalhar e fui trabalhando e as coisas foram muito automáticas. Assim, eu não tenho como precisar... mas por que você não parou? Porque desde que eu peguei o carimbo, eu tinha na minha concepção que eu não queria mais depender dos meus pais, eu não queria mais onerar eles por conta que eles a vida inteira já tinham feito isso. Então eu botei um orgulho, e aí você... É uma responsabilidade, mas talvez até um erro, porque eu sempre tive esse negócio de empreender. Eu ganhei o carimbo, eu já me via, falei, eu quero juntar uma grana, porque eu quero comprar não sei o quê, eu quero empreender, eu quero construir, eu sempre tinha na cabeça de que a medicina não ia ser só... A medicina não ia ser o fim. Exato, ia ser o meio. Exato, eu não ia viver só como médico. Isso pode ter julgamento, cada um tem uma concepção, e eu nunca tinha isso como uma base, eu vou viver a minha vida inteira como médico. Eu quero viver a minha vida também sendo médico. Eu tinha na minha concepção que a medicina era uma profissão. Tem muita gente que tem a medicina como um sacerdócio, como algo, e cada um tem a sua concepção, e eu exerço da forma que eu melhor posso aquilo que eu faço, mas eu não tenho essa relação de que ficar preso ao jaleco. Exato, e eu sempre tive esse lance de que eu queria minha grana, porque eu queria empreender, eu queria não depender só do meu trabalho físico para poder sobreviver. Perfeito. E aí foi isso. Então, quando eu entrei na residência, eu já tinha 2 empregos, eu já estava no SAMU. E aí eu falei, eu não quero largar isso, porque a residência de radiologia você começa, você não tem contato muito pouco com rádio na faculdade. E aí como eu te falei, no SAMU eu fui despertando esse prazer de conhecer um pouco do diagnóstico por imagem. Eu tenho um primo que é radiologista que me influenciou muito, porque ele me encorajou e falou que era uma boa especialidade, e hoje eu não tenho dúvidas que eu escolhi a coisa certa. Então, eu vejo que a minha residência, hoje eu enxergo que ela foi muito falha por conta disso, porque eu não tive o que a galera tem, muita gente,
muita gente depende dos pais nesse período da residência. Sim. Além de juntar uma grana, os pais dão uma fortalecida e o cara ele fica sossegado para não trabalhar, para ele poder estudar. No começo sim, depois eu já fui morar sozinho. Já no segundo ano de residência eu já morava sozinho. E eu que mantinha tudo tal, e a vida vai te jogando, né? Eu sempre tinha vontade de ajudar meus pais, não eles vivem muito bem, eles tinham condição financeira muito boa, e eu tinha uma irmã que tinha a necessidade de uma ajuda, e eu me sentia confortável de poder ajudar porque eu tinha uma boa condição. E até hoje eu me sinto confortável e eu faço de coração. Então, foi por isso que eu continuei, entendeu? Então eu fui fazendo, e é cansativo. Fiz uma residência em que eu tinha que estar... às vezes eu sinto hoje friamente, não foi o melhor residente, eu não fui o exemplo de aluno, talvez eu não seja o exemplo academicamente falando, você não desempenhou como a sua inteligência que eu poderia, porque eu teria mais capacidade, tempo, mas também assim... Mas a experiência de vida que você ganhou também... Exato, e eu acho que tudo leva tempo, assim, é um constante aprendizado, nunca é tarde. Então, pode ser que ainda eu venha desenvolver mais, eu não tenho essa pressa, e tudo vai caminhando da forma que tem que ser, entendeu? Eu vou tentando fazer o melhor que eu posso no que eu desenvolvo, da melhor forma e sem prejudicar ninguém, entendeu? Cara, mas as horas que você não gastou, mas as horas que você esteve no SAMU, ali, linha de frente, entendeu? Isso te trouxe uma bagagem hoje que muitos médicos que passaram a residência só estudando, talvez eles nunca cheguem até você, porque a quantidade de horas que você conseguiu trabalhando, se esforçando, isso é impagável. Eu não digo nem na profissão, mas de vida, Sim. As pessoas falam assim, poxa, mas você tá bem, eu não sei o quê. Mas, cara, eu ainda hoje, cara, eu trabalho bastante, onde eu trabalhei, eu não sou aquele cara que... Eu não simplesmente... A pessoa vê o que você posta, as pessoas acham que a sua vida de Instagram é a realidade e não sabe um pouquinho da... Não sabe o que tem por detrás ali. Exato, gerou muito estresse, gerou... Cara, eu passei por um período no ano passado quase depressivo, teve muitos problemas ao longo disso aí que a galera não vê, né? Sim. Então, tudo tem um preço, né? Eu paguei o preço de algumas escolhas, mas hoje eu tô tranquilo. O importante é você estar bem e consciente. E aí é isso que hoje eu vejo do que eu peguei lá e a gente falando do que é o assunto em pauta, que é o porquê de a gente estar nessa conversa. Eu tinha uma concepção quando eu me formei e hoje eu tenho outra, porque toda essa caminhada aí me levou a isso. Eu acho que isso é bem legal você entrar nesse ponto, Fê, porque assim, a gente nem falou sobre isso ainda, mas assim, você tinha uma percepção antes, né, com relação a seguro, gestão de risco e tudo mais. E, cara, eu queria que você falasse um pouco de como que era essa tua percepção da gestão de risco como um todo, que você pode ser feito de várias formas, antes de, e o que isso transformou na tua cabeça ao longo desses anos? Porque quando a gente se forma, como eu falei pro Bruno, né, muitos médicos, a gente é engraçado, porque, cara, a gente é assediado por life planners para fechar seguro. Só que naquele momento, você está num momento em que você sai de uma renda zero, em que você só deu prejuízo para sua família no sentido financeiro, que você não aguenta mais, você quer ter uma grana. E você começa a trabalhar e aquela pouca grana que você tem, você já acha que é muito. E quando vem alguém que quer te vender algo e eles vendem o seguro de uma forma que não é um investimento, e você naquele momento eu queria investimentos. Falei, mas se não é um investimento, para que eu vou fazer? Eu não quero morrer amanhã, eu não estou pensando em ter filho agora, eu não vou ficar doente, e foda-se. E eu não vou fazer isso agora. Então, naquele momento, talvez eu não tinha essa concepção de que o plano não é um investimento, e eu não conseguia abrir esse leque em que eu precisava ter uma grana para investimento,
uma grana para eu gastar, e eu não tinha essa porcentagem. Poxa, por que não ter um projeto de seguro, de gestão, exato, de algo para você se proteger contra algum tipo de imprevisto. Né? A gente costuma falar bastante aqui que o custo do preparo é sempre muito menor do que o reparo, entendeu? E isso é uma questão que, cara, às vezes demora um pouco para a galera entender o tamanho da importância disso. E é o que você falou, cara, um médico residente, quando o cara entra, começa a ganhar um pouquinho de grana, da maneira como ele enxerga as coisas, ele pode encarar aquilo só como um gasto que, cara, talvez demande dele um pouco para entender que aquilo é um negócio que ele não poderia abrir mão, Exatamente. porque ele só depende da saúde dele para trabalhar. E se ele tiver algum tipo de problema, meu irmão, acabou. Foi isso mesmo. Pô, Fê, cara, assim, todo isso que você passou, imagino que deve ter vários, ou pelo menos alguns principais, assim, gatilhos que mudaram a chavinha. Você fala assim, cara, isso aqui é importante. De alguma forma, a gente tem que se preparar para imprevisto. Tipo, a linha do tempo do Felipe que conheceu lá em 2000 e pouquinho. E o que foi mudando ao longo do tempo na sua cabeça ao ponto de você falar, caralho, eu preciso de um negócio desse? Eu acho que essa questão de entender que não era um investimento, que era uma proteção. E aí entender que além de... que eu também poderia investir no mercado de ações, eu poderia investir em imóvel, investir em restaurante, e eu reservar uma parte desse leque para algo para me proteger. E aí foram acontecendo coisas durante esse tempo que foram me abrindo a mente, falando, poxa, eu sabia que eu era um profissional liberal, que eu sou um PJ. Antes eu era concursado e era CLT no SAMU, na prefeitura de Itapevi, em que eu tinha uma certa estabilidade que hoje eu vejo que não seria nenhuma. E aí aconteceu muita coisa e eu me vi que eu sabia que, apesar da condição boa da minha família, eu não sou um cara herdeiro, não precisaria fica tranquilo que você vai receber um benefício se caso aconteça algo com seu pai e você vai ter uma herança boa que vai te segurar. Eu sabia que isso não ia acontecer e nem quero, nem depender disso. Então eu falei, cara, eu preciso ter uma segurança para mim em que eu não tenha que, se caso acontecesse algo, eu não onerar ninguém, não dar prejuízo para ninguém, visto que eu já ajudava minha família e eu queria continuar podendo deixar isso de forma tranquila caso algo acontecesse comigo. E nesse meio período aconteceu, o meu pai ele acabou adquirindo Parkinson, que isso acabou mexendo bastante comigo na parte psicológica, de saber que alguém que sempre foi o provedor estava deixando de ser aquele cara que... A vida dele ia mudar. Exato, que ia mudar. E esse passo de aceitação, eu falei, cara, se talvez meu pai naquela época tivesse algo assim, ele teria deixado a cabeça dele mais tranquila quanto a isso. Sim. E aí eu falei, cara, se meu pai, se isso aconteceu com meu pai, e por que não pode acontecer comigo futuramente? Eu falei, poxa, aí eu falei com o Brunão, falei, Bruno, vamos trocar ideia. Tem como trocar ideia? Eu queria uma cobertura que cobrisse algo, alguma doença, um câncer, algo um pouco mais abrangente, porque eu vivi isso na família e eu sei que isso pode acontecer. E aí foi esse gatilho que, juntando todas essas coisas, e eu comecei a entender, conversando com gente que saiu da parte médica, amigos meus são empreendedores, também tinham, e eu falei, poxa, porque não é um seguro, é uma proteção. E eu coloquei isso dentro do leque, deixei uma porcentagem pequena ali, e eu também tenho meus outros investimentos em que eu acho que o principal, o que a galera lá, quando eu comecei para agora, tem que entender é que essa grana que você guarda para o Life Planner, ela não pode comprometer sua renda. E a pessoa, quando pega lá no começo, ela fica o tempo inteiro, puta, esse negócio vai... Poxa, por que eu estou botando dinheiro nisso? Sendo que eu posso botar dinheiro em vários investimentos e isso... Vira uma dor de cabeça. Isso tá me incomodando ter que pagar isso. E você conhece muita gente assim, Fê? Muito. Eu acho que a grande maioria dos médicos que não fazem prudente ou que fizeram é porque colocavam uma grana até um pouco mais alta do que gostaria,
E aquela grana incomodava ele ter que trabalhar um pouco mais e falar, puxa, ou essa pessoa fala, puxa, eu falo para eles assim, eu falo, então, cara, diminui, põe um terço do dinheiro que você está reservado para isso nessa questão, isso não tem que te machucar. E é o que eu falo pro Bruno, eu falo, se chegar um dia de eu ter que diminuir minha apólice porque eu não estou sentindo confortável, eu vou fazer. Entendeu? Eu acho que é isso. A pessoa entender que aquilo é uma proteção, mas que essa proteção não pode te incomodar. A partir do momento que algo que não te faz bem, eu falo para elas, exato, eu falo, não fecha. É isso que quando vem me perguntar, hoje eu tenho assim, uma amadurecido em mim. Tipo, eu deixo em débito automático lá o valor. Não, e você ter confiança também no seu life planner, tudo bem. A gente é amigo de 20 anos, beleza, mas tem muita gente que não conhece um life planner há 20 anos, entendeu? O cara surge na vida dele. Exatamente. Então, tipo, você ter essa relação de confiança é importantíssimo ao ponto de falar, cara, tá pesado, o meu padrão de vida mudou, eu não quero perder o seguro, mas do jeito que tá insustentável. Isso acontece, gente, vida real. Entendeu? Acontece com um monte de gente. Eu acho que é muito importante entender desde assim, começo a em qualquer percalço na tua vida. Porque o importante assim, não é você ter um cobertor king size de pena de ganso, mas, cara, você não passar a noite não passar frio um dia que fazer frio à noite, sabe? Tipo, você tem alguma coisa pra te cobrir. À medida que você for conseguindo, você vai melhorando. Mas assim, na hora que der o problema, se você não tiver nada... Cara, a pandemia ela virou a chave, né? Quando eu vi a vida dos meus pais mudando, eles mudando de apartamento, indo pro interior. Cara, eu vendo que, tipo, a minha vida mudou. Eu fiquei sozinho em São Paulo. Eu falei, cara, agora cada vez eu me vi mais individual. Eu falei, poxa, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em mim. E aí eu falei, foi ali que eu falei, aconteceu muita coisa. A pandemia foi algo que mexeu com todo mundo. A vulnerabilidade humana, ela foi, assim, jogada na cara de todo mundo na pandemia. Exatamente. Porque até então, para algumas pessoas, era muito intangível. Ficar doente, mas... Entendeu? Era imperceptível as pessoas perceberem que, velho, qualquer um pode ficar mal ao ponto de não conseguir trabalhar mais e parar de produzir dinheiro, entendeu? Sim. E para quem não tinha esse tipo de consciência, cara, a pandemia acabou conscientizando meio que a forceps, por obrigação. Sim. Entendeu? E é justamente o que você tá falando, Fê. Isso trouxe para você inúmeros gatilhos, assim, o que aconteceu com seu pai, acho que deve ter sido o maior de todos, porque, foi a pessoa que você teve de espelho a vida inteira. E, cara, você viu que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um. Exatamente. Entendeu? E muitas vezes a maneira como o médico principalmente encara esse negócio de falar, eu tô gastando dinheiro com isso, mas não sei o quê. E também cabe, acho que uma mensagem para todos os life planners que assistem, tá próximo do médico para entender o que está acontecendo na vida dele ali, após o cara ter a apólice. Entendeu? Exatamente. Porque o cara pode simplesmente diminuir o padrão de vida dele, ou também ele pode acabar aumentando, e a necessidade de seguro dele aumenta. Exato. Em geral, né? Entendeu? Exato. Isso acontece com todo mundo. Como alguém aumenta, eu estou falando assim, como pode aumentar, diminuir. Eu falo diminuir porque eu acho que a pessoa que não se sente confortável é aquela pessoa que ela se incomoda com o valor. Quando ela se incomoda com o valor, ela não vai fechar. A partir do momento que aquilo, ela entende que aquilo é uma proteção e que aquilo não é investimento, e aí ela se sente confortável em ter esse percentil da sua renda desviada para isso, ela fica tranquila, dane-se. E é isso, entendeu? A partir do momento que o cara, eu desviei esse olhar e passei, você fala, peraí, eu acho que é a forma como você é abordado e como o médico recém-formado, ele tá ali como uma vitrine, tipo, esse cara não foi sediado por ninguém, então ele é o mais fácil de abordar. É difícil você pegar um cara que tem 20 anos de carreira, que o cara já consolidou algo e você convencer ele a algo de seguro, porque a vida dele já passou. Então eles pegam um recém-formado porque ele tem uma vida inteira pela frente, então para esse cara é importante. Sim, muito. Esse cara vai rentabilizar para a seguradora, porque ele vai pagar muito mais anos do que um cara com 50 anos. Eu acho que, assim, eu sempre falo para meus clientes que estão na fase de plantão ou pré-residência, eu estou na residência, que eu falo assim, cara, vamos fazer uma conta aqui. Se hoje você ganha tanto, você vai ganhar tanto em tantos anos.
Cara, isso aqui é o que você vai ganhar por baixo, se você tiver especialização e tudo mais. Olha o tamanho do ativo que você é. Pô, você é um ativo de milhões, sei lá. Tipo, só que se der alguma merda nesse meio do caminho, você nunca vai chegar a ser esse cara. Você nunca vai ter essa renda, isso nunca vai acontecer. E esse lance da residência é um período que a gente não ganha bem, que a gente trabalha muito e mal remunerado. Na concepção desse cara, ele fala, poxa, eu já ganho mal ainda, tô pagando um negócio que não vai me dar benefício agora, o cara cancela. Então, demora para você ter essa maturidade, porque demora para você ter renda. E quando você tem uma estabilidade financeira, aí você passa a pensar nisso. Fê, você falou um negócio que me chamou um pouco a atenção. Você falou, cara, que quando a gente está um pouco mais estabilizado, né, a gente começa a conseguir ter um tipo de consciência, né, para poder falar sobre esses assuntos. Acho que o Brunão também tem isso, né? Quando a gente vai bater um papo com a pessoa, a gente sempre fala que um planejamento financeiro, uma prudência, ou o que for, não é para todo mundo. Né? Assim, não porque o cara não tem saúde ou grana para pagar, mas é muito mais porque talvez ele não tenha passado pelas coisas que precisa passar para entender a necessidade e a importância disso, de por que precisa, de por que não pode ficar sem, né? Dá um exemplo, assim, de uma coisa que já aconteceu comigo, assim, eu tenho um cliente na mesma empresa que um cara que não é meu cliente, assim, e enquanto um ganha perto de seus 5 pau ali, e ele tem um seguro, um excelente seguro, com um preço bacana, assim, que cabe no orçamento dele, pra ele tá ótimo, isso resolve muita coisa pra ele. Esse moleque é jovem pra cacete, né? É jovem e tal, cabeça pra caralho esse moleque, assim, um moleque de 25 anos, fez o seguro, tipo, sem independente financeiro, sem nada, mano, ele fez importante porque, assim, a grana parte da grana da família dele tá indo pra formação da irmã, que tá na faculdade, e ele não queria acontecer alguma coisa com ele, pô, e ter que concorrer com o futuro da irmã dele, entende? Então, pô, pra ele isso é muito importante. Então, pô, o cara se organizou, não é comprometeu, assim, mas reservou uma parte da grana mensal pra poder ter o seguro, pra ter uma proteção. E, pô, tá feliz pra caralho com isso. Tá tranquilo. Sendo que, cara, não pesa pra ele, assim, como pode ter pesado pra algum médico na residência, o cara que viu diferente. Quanto, entende? Assim, a questão não é quanto o cara paga, mas é quanto que ele dá valor naquilo. Porque, assim, eu tenho um cara nessa mesma empresa, cara, que o cara recebe 10 vezes mais do que esse moleque. Esse cara com 2 filhos, tá ligado? Assim, e esse cara, tipo, ele não quer pagar metade do que esse cara paga, porque acha caro. Então a questão não é grana, entende? A questão no final do dia não é grana. Mas a questão é o cara que você é, a responsabilidade que você entende que você tem. Eu acho que isso você passou muita coisa na tua vida pra poder chegar nesse nível que você tá. Exatamente. Sim, não, mano, eu concordo em gênero no meio grau. Eu já vivi situações semelhantes. Porque às vezes calha da gente acabar conversando com pessoas ou do mesmo ciclo de amigos ou da mesma empresa que tem alguma disparidade financeira, entendeu? E o nível de consciência que às vezes alguém que ganha muito menos do que o cara que ganha mais é absurdo. E vice-versa também acontece. É muito pessoal e particular. A questão é o nível de consciência que as pessoas criam ao ponto de perceber a importância disso, que foi um negócio que você... E a sua história é da hora porque você viveu os dois lados. Você teve a oportunidade, um momento em que você não se conscientizou tanto ao ponto e a vida te mostrou a importância de você ter se conscientizado desse ponto agora. Exatamente. Entendeu? E muita gente... Cara, é foda falar que é normal, não deveria ser normal, mas acontece muito das pessoas não pararem para pensar nisso. E tem o lado financeiro, sim. Em alguns casos, cada caso é um caso. Mas, cara, primeiro vem na cabeça. Entendeu? E o quanto ela vê de importância. Aí o dinheiro vem depois. Porque se todo mundo soubesse que amanhã vai ser diagnosticado com câncer ou vai bater as botas, cara, você faria o maior seguro que você pudesse hoje. Porque amanhã você sabe que você vai precisar. O cara que não faz, acha que não vai precisar. Acha que não vai acontecer nada com ele. O imprevisto não bate na porta com antecedência, velho. E é isso que a galera, às vezes, tem um pouco a entender. Ou precisa de um pouco mais de vivência pra conseguir perceber. Assim, velho, eu tô feliz pra caralho de você terminar aqui, de verdade, irmão. Pô, porque a sua história é animal. Eu sempre fui fã e, velho, você contando torna as pessoas que assistiram aqui com certeza fãs. E, cara, a mulherada que assistiu, eu tenho certeza que vai te mandar um direct pensando em alguma coisa além. Porque, mano, um médico bonito desse falando que tava no SAMU. É tipo o Batman, velho. Vem me socorrer aqui. É tipo o Batman. Fiquei feliz pra caralho, de verdade. Fê, assim, deixa uma mensagem final. Imagina que tem vários Felipes empreendedores, profissionais liberais e autônomos espalhados pelo Brasil, e tem.
Tiveram a sua decisão algum dia influenciada por outras pessoas? Tiveram a decisão em ter um seguro, às vezes influenciado por terceiros de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva. Que mensagem que você deixa pra essa galera, velho? Não, que eu não vim aqui pra fazer propaganda de seguradora, de algo. Eu vim aqui porque eu sou seu amigo e, primeiramente, eu acreditei, tipo, no projeto. Assim, quando você falou tal, eu comecei a assistir, eu falei, pô, legal, porque eles estão partindo de um plano de conscientização em que, cara, vocês não sabem quem vocês vão atingir e o objetivo, às vezes vocês estão aqui plantando algo que não vai vir agora. Talvez, às vezes assim, vocês não estão alcançando algo para agora, mas está plantando algo ali que está fazendo bem para vocês, porque quando você vai conversar com alguém, você abre a sua cabeça para poxa, tive uma conversa num podcast, isso me ajuda a entender um pouquinho a concepção deles. E eu não, como eu falo, eu não estou aqui para fashion, vocês têm que ter. Sim. Mas é algo assim, a pessoa entendeu como cada um tem que sentir na pele a sua onde aperta, entendeu? E assim, chegou uma hora que eu percebi que isso seria bom para mim. O bom para mim pode não ser bom para o outro, mas se todo mundo é como você falou, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E quando você se prepara para algo errado, sabendo que isso pode acontecer, você caminha pelo certo muito tranquilo. Porque você fala, porra, eu tô me preparando para o... Exato, você entendeu? Então, é meio filosófico, mas é real. Mas a gente lê a parte de filosofia do mesmo segmento, então eu entendo muito bem o que você tá querendo dizer, tá ligado? Entendeu? Você se preparar para as coisas que não estão no seu controle vão te permitir fazer o que você pode controlar de uma maneira muito mais Exatamente. calma. E, velho, a saúde é primordial. Isso. Entendeu? Sem saúde ninguém faz nada. E, cara, tô feliz demais. É bem isso aí. Na moral. Bom, pra quem virou fã desse cara, que eu tenho certeza que virou, qual que é o seu Instagram mesmo, Fê? Felipe... Pode colocar o dedinho que Faz o dedinho assim, ó. Felipe_MDG. Felipe_MDG, o link do Tinder. Não trabalho com esse setor. Eu não trabalho com esses setores. Mas direct tá liberado. Mulherada, o direct tá liberado porque, mano, um médico bonito desse que tava no SAMU até poucos anos atrás tem muito pra contribuir com vocês. E Bruno Toledo LP, @FBornelli. @FBornelli. Não esqueçam, de novo, curtir, compartilhar, ativar o sino, comentar. Mano, eu vou esquecer alguma coisa. O que tá faltando? Se inscreve no canal e manda pros seus amigos. Compartilha essa merda, porque, mano, essa entrevista tá sensacional e a gente se vê no próximo. Fui! Fiquem bem, pessoal.